Os horrores da montanha. Está fácil, né, cara? A gente acabou de falar. Pode ir num lugar perigoso. Poxa, eles ficaram enterrados lá. Poxa, existe o underground lá, o underworld. Existe o porão. Existe um monte de coisa lá que vive, que vive e que pode simplesmente fazer com que toda uma sociedade desapareça, cara. O Skyrim tava falando aqui, os anões ficam cavando demais em Eberron. Os anões cavam demais em qualquer cenário, meu amigo. Você põe uma para a mão do anão, ele vai abrir um buraco. É dig, dig, dig hole. Não tem outra saída. E a gente sabe que as montanhas, elas fazem parte aí do nosso imaginário, né? Que é um lugar que é difícil de explorar, difícil de andar, difícil de acessar. Você não consegue ter local estável fácil. Inclusive, nós falamos, né, Marcelo? De Tem um papo imenso só sobre a montanha, né? só sobre montanhas que vai dar muita dica aí para você. Só que para os anões isso aí é um pouco mais complicado. Já viu que as criaturas que os anões detestam são gigantes, são... Qual que é a outra? É gigantes, goblins, Goblinoides. goblinoides e às vezes um Orcs. orc ou outro, né? Então, assim, goblinoides e gigantes são criaturas predominantemente de montanhas. Porque são criaturas que muitas das vezes disputam território com os anões. E o que, que você vai colocar? Ah, tem uma cidade, uma grande cidade anã, e ela vive ali protegida, ninguém invade porque é uma montanha de difícil acesso, os portões são feitos em pedras que pesam toneladas, e os portões são circundados por grandes platôs resistentes, de difícil acesso, com paliçadas feitas com lâminas pontiagudas de aço, e que ninguém consegue subir porque os elevadores são o único meio. Beleza, cara, só que existem os perigos de dentro da montanha. Então, tudo que você imaginar de problema, eles vão ter nas cidades. Então, estamos lá, a cidade vivendo tranquilamente, quando, de repente, enquanto a Europa está sofrendo a peste bubônica pela proliferação de ratos, a cidade dos anões está sofrendo a proliferação de Greeks. Os Greeks estão entrando pela cidade e comendo os estoques de comida dos anões. Isso, as coisas básicas. Porque enquanto a cidade europeia do D&D tá sofrendo com rato, os anões da montanha sofrem com ratos atrozes. E sofrem com morcegos gigantes, e com o Antor, e com aqueles bichos estaca que a gente... Como é que chama ele? O estrangulador, que são aqueles estalagmite com chicote que estrangula. Então, cara, a montanha, tirando a parte povoada, ela tem que ser extremamente perigosa. Quanto mais poderosa a cidade que tiver lá, mais perigoso o subsolo tem que ser. Mesmo porque grande parte das vezes também são caminhos para o Underdark que eles vão topar. Então ali dentro você pode colocar qualquer tipo de perigo que você achar necessário. Não vamos para aquela área, porque aquela área tem portais para os mundos inferiores. Pode sair demônio, capeta, coisas nervosas desse sentido. Não vamos para aquela outra parte ali, porque ali dizem que tem um dragão que tem uma toca lá. Ele só não vem para cá porque ele não entra pelos portões e não passa pelos nossos túneis estreitos aqui. Senão ele vinha. Numa outra parte lá, nós temos uma colônia gigante de insetóides. A montanha, ela tem um ecossistema próprio e fechado, e eu acho que é muito mais perigoso do que uma floresta, por exemplo. A floresta você consegue andar dias dentro da mata, vendo passarinho, tatu, cobra e raposa, coelho, esses bichos. Até topar com um monstro bem poderoso, bem nervoso. Agora, uma montanha vai ser difícil você começar a andar aí num buraco lá dentro, numa caverna, sem achar uma coisa realmente perigosa. Porque o lugar é inóspito, abandonado e pode matar qualquer um a qualquer momento. Deslizamento, rachadura, avalanche, inundação, quedas, animais peçonhentos, animais perigosos, predadores, elementos antigos, fantasmas, criaturas mortas-vivas, né? Elementais. Ou seja, a montanha é um prato servido para perigo.
Tanto é que eu já vi outros mestres, e eu adotei isso, que a sociedade anã que vive em montanhas nunca está em paz. Ela sempre está com algum problema militar por causa da montanha. Esse é um aspecto de você pensar, porque, por exemplo, quando você vê os humanos, né, em geral isso no RPG, os humanos têm uma característica muito grande de adaptação do ambiente a eles. Isso reflete no mundo real, né? Do reflexo do mundo real. A humanidade é capaz de viver praticamente em qualquer lugar porque ela adapta o lugar a ela. Ela tem uma capacidade de se adaptar ao lugar, mas ela também tem uma capacidade de adaptar o lugar a ela. Quando você pensa nos elfos, então assim, os humanos têm uma vantagem nesse sentido. Quando você pensa nos elfos, os elfos têm uma relação, apesar deles viverem, vamos dizer assim, em ambientes selvagens, a relação que eles têm com o ambiente ao redor é diferente. Então, os elfos vão viver em uma relação, eles têm uma dinâmica com a natureza em que eles quase que fazem um acordo com a natureza. Então, assim, natureza, fica de boas, vamos ficar de boas aqui. Vocês não mexem com a gente não mexe com vocês. Então, os elfos, eles têm essa conexão com a natureza que permite isso. É uma coisa meio Branca de Neve do Shrek, assim. Os passarinhos vêm, cantam e tal. Ela usa os passarinhos contra as pessoas e tal. Os elfos têm essa dinâmica. Os anões não têm isso. Os anões, eles só vivem num ambiente inóspito. Ponto. Então, eles não têm, por mais que eles façam as construções e eles tenham essa enorme capacidade, a gente, o Vermelho, quando comentou mais cedo sobre isso, eu acho muito engraçado porque a galera acha que quando você fala que os anões trabalham com pedra de uma maneira diferente dos elfos, os elfos fazem as coisas mega bonitas lá e tal, e isso aqui, mas os anões aparentemente fazem casinha quadrada de jogador de jogo de sobrevivência. Não é. Os anões têm uma estética própria, né? Uma coisa brutalista ali, mas existe. Então os anões têm uma capacidade limitada de alteração do ambiente inóspito em que eles vivem, mas eles conseguem lidar com isso. Mas eles estão em um ambiente mais inóspito, com mais criaturas que veem eles como uma ameaça. Essa é uma diferença. As criaturas da natureza não veem os elfos como uma ameaça na floresta. Pelo contrário, eles veem os elfos como aliados. Na montanha, não, seja em cima ou seja embaixo. Então, os gigantes vão ter uma história. Normalmente, os históricos dos lores dos anões, eles têm uma dinâmica de lutar contra uma opressão dos gigantes. Os gigantes muitas vezes são escravistas, tratam as espécies menores como trabalhadores para eles, etc. Então, esta dinâmica de você viver num ambiente que é inóspito, no qual você não tem nenhuma relação própria que te beneficie de maneira diferente, faz com que os anões vivam dessa maneira que o Vermelho falou. É meio que um estado de permanente atenção. E você sempre pode levar isso em conta na hora de fazer o lore do seu cenário. Cidades anãs, dificilmente você não vai ter um exército, uma coisa meio reservista. Meio que todo mundo é soldado. Todo mundo tem um treinamento básico de combate. Todo mundo é minimamente habilitado. Você não tem civis, às vezes. Né? Tem muito disso, de você não tem civis numa cidade anã. Você só tem gente que ou já tem idade para ir para a guerra, ou vai ter idade, ou não tem idade ainda para ir para a guerra, ou já tem idade para ir para a guerra. Não existe a figura da pessoa que tem idade e não vai. Você vai para a guerra se você tiver condição. Olha aí, ó, você chamou o Brunão apareceu. Eu não veio. Você falou em anão, apareceu o cara. O Sons Oscar está perguntando se alguém já jogou Dwarf Fortress. Eu não joguei. Eu queria ter jogado, porque quando eu ouvi falar a primeira vez desse jogo, eu achei o conceito do caralho, mas eu nunca joguei. Nunca joguei. É um jogo que era um negócio bizarro, sem gráfico nenhum, né? Um negócio horroroso, que era só tabela de manutenção dos negócios e tal. E aí depois, recentemente, assim, deve ter uns anos, eles fizeram uma versão com gráficos, né? Não é isso, Sons Oscar? Se eu não estiver enganado, acho que o Luiz já comentou desse jogo comigo uma vez. Eu já vi também o Val falando dele. O visual desse jogo é um negócio bizarro. É bizonho. E aí eles resolveram fazer uma versão com gráfico. Porque ele era basicamente uma tela de DOS, assim, sabe?